Primeiramente, bom dia, primeiro ano do Colégio Logos. Aqui é a professora Antesa Carvalho para mais uma videoaula. Olha só, nós vamos entrar agora no reino protoctista, tá? Ele é um reino novo, não tão novo quanto o reino fungi, mas é um reino novo e é um reino totalmente diferenciado dos demais, uma vez que ele traz algumas particularidades. Vamos lá? Deixa eu passar aqui. Olha só. O reino, vou falar primeiramente do reino, depois eu vou fazer uma subdivisão, tá bom? O reino em si ele vai apresentar todos os seres são eucariontes, aqueles que apresentam a carioteca em volta do núcleo, tá bom? Podem ser uni ou multicelulares, vale nós lembrarmos que multicelular é diferente de pluricelular. Multicelular quer dizer o quê? Várias células que não formam tecido, já o pluricelular, várias células que formam tecido. Mas também vale nós lembrarmos que nem todo autor de item de questão ele vai saber estabelecer essa diferença. Então nós vamos ter que dançar conforme a música que vai ser colocada naquele item, tá? Olha só, aqui nesse reino eu vou encontrar seres que são autótrofos e eu vou encontrar também seres que são heterótrofos. Aqui nesse reino eu vou encontrar os protozoários e eu vou encontrar também as algas. Então, se nós fizermos uma análise, ele é um reino filogeneticamente profilético. Por que ele é um reino profilético? Porque a gente pode perceber que existe uma diversidade na ancestralidade, uma vez que nós temos representantes muito diferentes um dos outros. Andresa, tu não achas que deveria haver uma reformulação neste reino? Olha, pessoalmente aqui, sim. Deveria haver uma reformulação. No entanto, a comunidade científica ainda não sentiu essa necessidade. Existem aqueles que defendem, sim, uma subdivisão desse reino em 2 reinos, mas existem aqueles que preferem manter como está. Mas para o teu vestibular, deixa como está, tá bom? Vamos lá. Agora a gente vai fazer uma introdução só em relação às algas, porque a aula de hoje é sobre algas, tá bom? Quanto às algas, elas podem ser unicelulares ou multicelulares, elas podem ser microscópicas, mas também elas podem ser macroscópicas, gigantes, atingir mais de 60 metros só de comprimento. Então, nós estamos falando de algo bem macroscópico. Olha só, existe uma diversidade muito grande de cores, mas independente da diversidade de cores, vale nós ressaltarmos que todas elas vão apresentar clorofila, que vai ser o pigmento que vai permitir a elas o processo fotossintético. Mas nem sempre é a clorofila que vai manifestar-se através do fenótipo. Existem outros pigmentos que podem se manifestar, tá bom? Olha só, existe uma diversidade bem grande de habitat, mas o mais comum é nós encontrarmos no ambiente aquático, tanto o ambiente do ciclo quanto o ambiente marinho, tá? Quando eu falo marinho, eu estou limitando a água salgada, que fique bem claro isso. Olha só, existem seres que são fixos, Benckton, tá errado esse acento circunflexo, deveria ser, não é, tá? O que quer dizer Benckton? Benckton são aquelas que vão estar fixa no substrato, seja numa rocha, seja no coral, seja na areia, enfim, mas está fixa. Mas existe aqueles que fazem uma flutuabilidade, que é a maioria. Esses que fazem flutuabilidade, nós chamamos de plâncton. Plâncton quer dizer o quê? Seres aquáticos que estabelecem flutuabilidade. No entanto, quando se trata de seres aquáticos que realizam essa flutuabilidade e que realizam fotossíntese, nós chamamos de fitoplâncton. Então, peraí, Andresa, fitoplâncton quer dizer o quê? Seres que flutuam e que realizam fotossíntese, tá bom? Olha só, é a base da cadeia alimentar aquática, sem sombra de dúvida. Eu só vou ter uma cadeia alimentar aquática porque eu tenho esses seres que são o quê? Autótrofos. Eles são responsáveis pela maior parte do oxigênio atmosférico. Existem alguns equívocos que foram repetidos durante muitos anos, como a floresta amazônica é o pulmão do mundo. Errado. Por que errado? Porque a floresta ela tanto produz quanto ela consome o oxigênio. Mas se fôssemos fazer uma analogia em relação ao pulmão do mundo, seriam as algas, porque elas produzem um quantitativo muito elevado de oxigênio que é lançado diretamente no ar atmosférico. Existem autores que defendem acima de 60%. Existem autores que batem na tecla de 90% do oxigênio presente no ar atmosférico é todo a partir da produção de algas. Então, daí a importância dela nesse processo todo. Vamos lá? Olha só, gatinho, quanto à classificação, primeiro filo, nós temos o filo das crisófitas.
As crisófitas, elas apresentam uma coloração marrom alaranjada e é legalzinho quando eu coloco bem aí para ti, olha, apresenta clorofila A e C. O que isso quer dizer? São as clorofilas, tá? Que vão permitir não apenas uma pigmentação, mas que vão permitir o quê? O processo fotossintético, tá bom? Apesar de ter a clorofila, observas que não é o pigmento verde que está determinando o quê? O fenótipo dela, e sim o pigmento marrom alaranjado. Deu para te entender? Então, independente de qual seja a cor da alga, ainda assim ela apresenta clorofila, tá bom? Olha só, nós temos as euglenofitas. Euglenofitas, em particular, elas são unicelulares, elas são biflageladas. Elas apresentam 2 flagelos, tá bom? Vamos lá. Olha só, nós temos agora o filho das bacilariófitas, tá? As bacilariófitas, nós temos as diatomáceas, as mais famosas. Elas têm uma predominância no ambiente do ciclo e elas constituem a maior parte do fitoplâncton. Vamos lá? Olha só, nós temos as dinófitas, também chamadas de pirrófitas. Então, depende de um autor para outro a forma de se representar esta alga, tá? Pode ser dinófita, pode ser pirrófita. Aqui nós temos que parar um pouquinho para nós explicarmos alguns detalhes, tá bom? Olha só, em relação a elas, deixa eu explicar para vocês. Essa primeira imagem aqui do lado, mais parece um espelho na superfície do solo que está refletindo o quê? Um céu estrelado. No entanto, isso aqui, todos esses pontinhos aí iluminados são algas do tipo pirrófitas. Existem algumas delas que realizam o que nós chamamos de bioluminescência, tá? Essa bioluminescência é o quê? Uma emissão de luz a partir de um corpo vivo. Agora, tu imaginas esse espetáculo. Essa imagem em especial, ela ocorreu quando um casal foi fazer registro, tá? Registros do casamento, fotos do casamento nas ilhas da Maldivas e de repente eles foram à praia fazer as fotos e se depararam com esse espetáculo. Tu imaginas as fotos que esse casal fez, hein? Faça isso, olha, quando você casar, tá? Mas isso eu tô falando daqui a 30 anos, quando você casar, tá bom? Que você vai estar na idade adequada. Vamos lá? Agora, olha só, em relação às pirrófitas, elas são responsáveis por um fenômeno chamado maré vermelha. Mas segura aí que daqui a pouco eu te explico porque isso é de suma importância. Vamos lá? Olha só, nós temos agora as algas clorófitas. As algas clorófitas, elas apresentam a clorofila e elas manifestam a clorofila como fenótipo, ou seja, são as algas verdes, tá bom? E vale nós ressaltarmos que algumas delas, inclusive, são comestíveis, mas pela galerinha dos olhinhos puxados orientais que curtem mais a questão das algas. E elas têm um valor nutricional bem legal, no entanto, não é tão apreciada por brasileiros. Vamos lá? Olha só, nós temos agora as feófitas. As feófitas são as algas pardas, tá? Vale nós ressaltarmos aqui que o maior representante são os sargassos. Aqui do ladinho tá vendo uma alga e você vê tipo umas bolas, não é isso? Essas bolinhas aí são vesículas, tá? Que armazenam um arênquima, onde existe o que? Ar retido ali dentro para permitir a ela a flutuabilidade. São elas que podem atingir mais de 60 metros. Aí você diz, poxa, que bacana. Olha, a galera da marinha não curte muito, sabe por quê? Porque elas tomam proporções muito grandes, elas acabam entrando nas hélices dos navios e trazendo grandes problemas para a galera da navegação, tá? Há um ano atrás, não sei se vocês lembram, saiu uma reportagem que lá na praia do Atalaia, em Salinópolis, tinha sido invadida por algas, mas não era a primeira vez que isso estava acontecendo. Já é repetitivo essa incidência de algas ali, trazendo um ambiente não tão bonito, aquela areia branca e tudo mais. Mas segura que eu vou te explicar por que elas aparecem e segura que você vai entender por que o jornal não diz o motivo, tá bom? Não aconteceu somente lá, várias praias acontece isso, só que aqui no Pará já aconteceu diversas vezes lá no Atalaia e na praia de Ajuruteua também, tá bom? Nós estamos vendo ali depois uma imagem muito bonitinha ali, várias tartarugazinhas, então onde você percebe que elas também servem o quê? De alimento. Lembra que eu falei lá no início pra ti que é a base da cadeia alimentar, então tá vendo aí um momento em que as tartarugas estão se alimentando dessas algas. Vamos lá, olha só, eu tenho agora as algas rodófitas, que são as algas vermelhas. É importante nós ressaltarmos que dela nós extraímos uma substância chamada agar-agar. Esse agar-agar é uma substância que a gente utiliza como meio de cultura, tá? Para que nós possamos estudar agentes etiológicos
patógenos como as bactérias, às vezes nem patógenos também, tá? Ou seja, não precisa obrigatoriamente causar doença, mas micro-organismos nós precisamos estudar em meio de cultura e nós utilizamos o agar-agar. Mas as rodófitas ficaram conhecidas entre os brasileiros por fazer parte do sushi, ou seja, aquela alga em volta dele nada mais é do que uma rodófita. Tenho certeza que a partir de hoje o sushi nunca mais será o mesmo, porque você vai dar uma aula, você vai dizer que é uma alga rodófita, ou seja, uma alga vermelha, dela se extrai o agar-agar. Você pode dar o seu show na próxima vez que você pedir um sushi. Vamos lá, gatinhos? Olha só, quanto à reprodução, elas podem fazer uma reprodução assexuada ou sexuada. Na reprodução assexuada, sem a participação de gametas, eu tenho a primeira aí, que é a mais comum, que é a divisão binária, onde a alga duplica todo o seu material genético e posteriormente ela divide-se. Ou seja, eu tenho clones da primeira alga. Então, não houve o quê? Variabilidade genética. Não te esquece, reprodução assexuada não existe variabilidade genética, tá bom? E a segunda zoosporia é o quê? Quando uma alga ela libera esporos, nós chamamos de zoosporos, eles são livres até encontrar um ponto de substrato. Nesse substrato ele vai se fixar e vai tornar-se uma nova alga para iniciar esse processo. Mas esse esporo ele é totalmente igual ao que a alga mãe. Então, também não houve variabilidade genética, tá? Aqui nós estamos diante do segundo caso, um ciclo haplodiplobionte. Meu Deus, haplodiplobionte, exatamente. Porque nós temos fase haploide, nós temos fase diploide dentro do mesmo ciclo. Esse ciclo que é de reprodução é o mais comum entre as algas, é um ciclo de reprodução sexuada, onde eu tenho um esporófito originando o gametófito de forma assexuada e gametófito originando o esporófito de forma sexuada. Mas nós vamos trabalhar mais esse contexto, esse entendimento quando nós estudarmos a botânica lá no segundo ano, porque na botânica também acontece esse mesmo ciclo haplodiplobionte, onde eu tenho um ser diploide que origina um haploide, posteriormente um haploide que origina um diploide. Observas que ali eu tenho, logo bem aqui no cantinho, aqui em cima, olha só, eu tenho um esporófito, que ele é diploide, ele é 2N. Ele tem uma estrutura chamada esporângios, que vão liberar esporos. Mas esses esporos, eles saem haploides. Por que eles saem haploides? Porque você pode perceber que sofreu o quê? Uma meiose. Esses esporos vão originar a fase gametofítica. E nessa fase gametofítica vai se originar os gametas. Esses gametas vão se unificar. E após essa unificação, que é a fecundação, surge novamente o esporófito. Então, eu tenho o quê? Um ciclo haplodiplobionte, tá bom, gatinhos? Olha só, gatinhos, bem aqui eu tenho, agora sim, olha só, vamos atentar nesse detalhe. Essa última imagem que apareceu para ti é o Parque Ambiental do Utinga, tá? O Lago Bolônia, o primeiro lago quando você vai passear ali pelo Utinga. A gente vai falar sobre eutrofização ou eutroficação. O que é isso? É uma proliferação excessiva de algas que vai ocorrer por conta, sabes do quê? Do lançamento de matéria orgânica do ambiente aquático. Que matéria orgânica é essa? Esgoto doméstico, entendeu? Agora, lança-se o esgoto. O que acontece? Tem muita matéria orgânica. Ocorre um processo de decomposição. A matéria orgânica transforma-se em inorgânica. Então, eu vou ter o quê? Muito suprimento para as algas aparecerem e elas vão se proliferar de forma descontrolada. Aí você vai dizer, mas Andressa, tu falaste que as algas constituem o quê? A base da cadeia alimentar. Tu falaste que as algas são as maiores produtoras de oxigênio. Beleza, mas observa que formou-se um tapete verde cobrindo a superfície da água, não é isso? Então, esse tapete vai impossibilitar que os raios solares cheguem na parte de baixo. Então, todos os seres que estavam aqui embaixo, que dependem do sol para realizar a fotossíntese, vão morrer. Ou seja, a base da minha cadeia alimentar aqui vai morrer. Por tabela, sabe quem vai morrer também? Os animais. Sem contar que esse grande quantitativo aí, vale nós ressaltarmos que eles vão estar tirando diretamente da água o oxigênio, diminuindo assim o que? O oxigênio presente na água, porque lembras que a alga, ela produz oxigênio e lança para o ar atmosférico, mas ela retira da água o oxigênio que ela precisa. Aí do ladinho você está vendo uma imagem de uma piscina com essa tonalidade verde. Muitos de vocês já devem ter se deparado com uma imagem dessa. Isso aí nada mais é do que uma eutrofização, ou seja, um impacto ambiental, tá bom? Geralmente na piscina é resultado dos produtos químicos que nós utilizamos, tá? Vamos lá. Olha só, agora nós temos um outro impacto ambiental, que é a maré vermelha. Diferente do que as pessoas pensam, não são as algas vermelhas que simplesmente desencadeiam esse problema, são as algas
pirrófitas que eu citei para ti. O que acontece? É o mesmo processo, gente. Lança-se o quê? Esgoto doméstico. O que acontece? O ambiente fica propício ao crescimento de algas. Só que essa alga em especial, ela vai liberar substâncias tóxicas na água e vai simplesmente matar todos os seres aquáticos. Aí você está dizendo, André, tem um tiozinho bem aqui do lado. Esse tiozinho está indo em direção o quê? A maré vermelha. E aí, se você fosse o tiozinho, você iria até a maré vermelha e fazia self-stops, ou você iria recuar? A Andresa iria. Sabe por que eu iria? Porque simplesmente as substâncias tóxicas que são liberadas no ambiente aquático, elas vão afetar apenas os seres aquáticos. A menos que esse tiozinho venha beber e ingerir essa água. Aí vai causar danos. Mas tirando isso, ele pode fazer as fotos maravilhosas para postar na rede social. Agora volta para a questão lá de Salinópolis, vamos lá? Volta para a questão lá de Juruteua. Olha só, se há um grande quantitativo de algas, é porque houve o quê? Predisposição de matéria inorgânica. Se houve predisposição de matéria inorgânica, é porque houve o quê? Decomposição. Se houve decomposição, porque foi lançado o quê? Matéria orgânica. Oi, essa matéria orgânica que está falando é esgoto doméstico? Exatamente. Então, para você que pensava que era apenas mosqueiro que continha lançamento de esgoto doméstico, se enganou. Salinas também tá cheio de esgoto doméstico, gente. Fica a dica. Olha só, gatinhos, vamos lá, vamos finalizar esse momento. Olha só, o bom da vida é que mesmo que não possamos mudar o que ficou para trás, ela nos dará a oportunidade de escrever uma nova história. Gente, vamos escrever uma nova história? A nova história que eu quero que você escreva é o quê? Resolvendo os exercícios do livro, porque muitos alunos do primeiro ano nem sequer iniciaram e eu estou computando os pontos das tuas atividades. Agora um grande beijo da professora Andresa Carvalho. Até a próxima aula.